O equilíbrio do sistema público. Um slide de notícia boa. Dá para equilibrar? Dá. Vamos ver? Vamos ver então, pessoal. O custo de manutenção da máquina pública deve ser dimensionado em tamanho equilibrado. Nem pequeno demais, que não dê conta das suas obrigações, e nem grande demais a ponto de desperdiçar o dinheiro do seu povo. E aqui tem uma ilustração muito interessante que eu me inspirei num texto da Hermínia Maricato, que é um professor de urbanismo da USP e também foi da pasta do Ministério da Cidade e Governo Federal, que falava da analogia, né, como do sistema público como um elefante com pés e patas de aves, né? De galinha, de alguma coisa assim, porque o elefante é muito grande, mas quem está segurando, quem está dando a estrutura é aquela pata ali de galinha, quer dizer, você coloca uma série de cargos, funções, um monte de coisa pesando, burocracia, um monte de coisa que não funciona, e aquele sistema fica pesado, e quem está levando nas costas é o cidadão de bem, que tem seu imposto descontado em folha, né, que já trabalha sabendo que quase 30% do seu salário vai de imposto de renda e ainda paga de novo, pagando imposto sobre tudo que ele consome, sobre alimento, impostos altíssimos sobre consumo, tudo ele paga de imposto. Um colega vereador candidato estava falando sobre redução de imposto na bomba de petróleo, no posto de combustível, a carga tributária sobre o combustível imposta pelo governo federal, enfim, estadual, porque o estadual pega muita verba e a gente tem um estado que não funciona, tem assim uma dificuldade de gestão terrível, dos mais complicados. E a gente falando de Brasil, né? Eu gosto de muitas referências de estados do Sul, inclusive esse plano teve uma certa inspiração com alguns trabalhos de Curitiba, mas a gente no Rio de Janeiro está mal, o estado está muito mal, né? A gente pode ver aí os nossos ex-governadores, o que estão fazendo com o dinheiro público, pessoal. E aí a gente fala assim, o poder público não dá conta de fazer tudo sozinho e acaba negligenciando o que ele realmente deve fazer. E aí? Quando a máquina pública é excessivamente pesada para os munícipes e, portanto, ineficiente e dispendiosa, é o elefante com essa perninha de galinha. A estrutura pública, pessoal, deve ser enxuta e eficiente. Lembra do equilíbrio? Focada no que lhe é imprescindível. Qual é o papel do sistema público? Porque às vezes a gente vai para um sistema paternalista que dá tudo, até a cueca, né? E aí a pessoa que ganhou aquilo pega aquilo que ela ganhou e muitas vezes desperdiça, joga fora. Vocês já viram isso? E aquilo que é imprescindível, que seria a educação de qualidade, no sentido principalmente das pessoas de situação social fragilizada, ela fica negligente, porque isso também é um compromisso social de todos nós, não somente do poder público. Bom, o Estado é de direito público e atua no direito público e direito privado. Sua configuração política administrativa em geral vamos lá, falando de direito administrativo. A gente inseriu algumas leituras, né? Conversamos com algumas pessoas especialistas da área. Governo, ele é responsável por atos de governo, objetivos e ordem jurídica. Está lá o gabinete do prefeito, vice-prefeito, Casa Civil, quando tem essa secretaria que vai dar o suporte para o prefeito, para o vice-prefeito, recebem os projetos das diversas secretarias. E a administração pública, responsável por atos de execução, são as demais secretarias. E a gente vai falar sobre as secretarias mais para frente, por isso que eu estou definindo com vocês as demais, o que cada um faz, onde cada um atua, né? Além dessa configuração de governo,
Bom, eu estou falando de mais secretarias, mas nós temos uma série de órgãos públicos que trabalham junto, tá? Com as secretarias, procuradoria, enfim, uma série de outras estruturas. Além de configuração do governo e administração pública, existem as entidades administrativas. Eu vou gastar um tempo nessa palavra. As entidades administrativas são estabelecidas, então, para somar nas desafiantes tarefas de execução e controle, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida. O objetivo não é o bem comum, pessoal. Então, preservação, manutenção, entre outras atividades de interesse público. Eu vou continuar falando Vocês viram que eu fiz o link aqui do equilíbrio público para entidades administrativas? Então, vamos conversar sobre o próximo slide. Sim, antes aqui eu vou mostrar, tem uma figura, quando a gente fala de entidade administrativa, de várias pessoas colocando a mão uma em cima da outra. Porque a ideia dessas entidades administrativas é somar forças com o poder público. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos mais um slide aqui. Nós temos aqui duas tabelas sobre entidades administrativas e conceitos que eu vou passar rapidamente com vocês, tá? Muito rápido. Existem pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. As de direito público vão envolver estatal, empresa pública, sociedade de economia mista. O que é a diferença de empresa pública para sociedade de economia mista? Gente, é muito rápido, só para vocês entenderem. Eu quero que venda essa, eu quero que não venda essa aqui funciona, essa aqui não funciona. Eu quero trazer para vocês assim um mínimo de noção, isso foi muito importante para mim enquanto urbanista, para que a gente possa entender os papéis. Quando a gente fala do vereador, o vereador fiscaliza, e às vezes o vereador quer fazer obra e não é a atribuição dele. A gente precisa entender o que cada um faz, porque senão fica todo mundo tonto. Sabe aquela deixa que eu faço e ninguém faz nada? De quem que é responsável por isso? E aí eu preciso entender isso nas entidades administrativas. Por quê? Porque eu vou focar no governo, nas secretarias, as coisas estratégicas e principais que só ele pode fazer, e vou deixar para as entidades administrativas essas atribuições que elas podem fazer para somar, são excelentes. Então, estatal, empresa pública pertence integralmente ao governo, ele é dono de 100% das ações, de forma que a administração da empresa é totalmente pública. Por se tratar de uma empresa do governo, a Justiça Federal é responsável por julgar qualquer irregularidade dessas empresas. Está lá na Justiça Federal. Exemplo, Caixa Econômica Federal e os Correios. Outro tipo de estatal, sociedade de economia mista, são empresas estatais em que o Estado não é o único proprietário. Essas empresas são abertas para acionistas privados e suas ações são comercializadas na Bolsa de Valores. Os acionistas possuem direito de voto nas decisões da empresa e têm participação no lucro. Aí você tem um percentual. O governo não é dono de 5%, mas é dono de percentual. É Banco do Brasil, a Petrobras é um caso. Sociedades de economia mista. Autarquias, pessoas jurídicas de direito público criadas por lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da estatal que criou. Eu coloquei aqui a UFRJ, Agência Nacional das Águas, também autarquia, né? Elas são responsáveis no caso das águas, e a UFRJ pelo ensino. Elas têm uma certa autonomia, mas são empresas jurídicas de direito público, são empresas públicas, né? Fundações criadas por lei específica com atribuições que lhes forem conferidas no ato de sua instituição, quando se tratar de um patrimônio destinado a servir, também sem o intuito de lucro. Há uma causa de interesse público determinada, deve-se constituir uma fundação. Aí a gente tem diversas fundações, eu lembrei da Fundação Parques e Jardim, que a gente vai propor uma fundação pública, de direito público, sem fins lucrativos, mas que tire essa atribuição de uma secretaria específica, que eu tenha uma fundação para estudar parques e jardins e que tenha recursos e que tenha uma certa autonomia e que trabalhe entregando para o governo respostas, projetos, coisas práticas do que elas estão fazendo, né?
Bom, institutos, pode ser inserida a palavra instituto em fundação, que é bastante utilizada pela organização do terceiro setor. Isso aqui é tudo questão jurídica. No entanto, nada impede que as empresas privadas ou mesmo entidades públicas também utilizem. Desse modo, apesar de usualmente aplicado no terceiro setor, o termo instituído não é específico ou exclusivo do grupo. A pessoa pode usar a palavra instituto, mas não é instituto. Instituto trata-se apenas de uma denominação tipo utilizada na razão social, um nome fantasia. Aí está lá, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. O primeiro setor é constituído pelo Estado, o segundo setor pelos entes privados que buscam fins lucrativos, as empresas privadas, as lojas, os comércios e tal. Ou seja, o mercado, tá lá, segundo setor. E o terceiro setor é formado pelas organizações privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços públicos. Olha só, enquanto esse terceiro setor pode nos ajudar nesse sistema, se a coisa for organizada aqui, hierarquicamente lá de cima, que tem um controle, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Isso é muito legal, é muito importante. Olha que coisa que deve acontecer nos municípios. E não acontece, galera. Não acontece na maioria dos municípios. Aí vamos lá. Pessoa jurídica de direito privado, paraestatal. Sua criação é autorizada por lei específica para a realização de obras, serviços ou atividades de interesse coletivo. São autônomas, administrativo e financeiramente, têm patrimônio próprio, operam em regime de iniciativa particular na forma de seu estatuto, ficando vinculados, não subordinadas, vinculados a determinado órgão da entidade estatal a que pertencem, sem interferência na sua administração. Aí você vai lembrar do Sistema S, SESI, SENAI, SESC. Fala para mim, SESI é bom? SESC é bom? O SENAI é bom? O SENAI traz uma educação de qualidade? Infraestrutura de qualidade? Sim. É uma pessoa jurídica de direito privado, tem concessões lá do governo, mas ela tem autonomia na sua gestão, não é uma gestão pública, olha aí, ó, sem interferência na sua administração. Então, mostra que é possível que você tenha um desempenho bom. E as próprias universidades, gente, as universidades públicas são excelentes, são excelentes. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que pegar o que a gente tem de potencial e melhorar e incentivar? A gente não tem que acabar, a gente não tem que diminuir, a gente não tem que inverter as coisas, não. O que está bom, a gente vai tornar melhor. Observem isso. E o que está ruim, a gente vai melhorar. Você não vai pegar o que está bom e vai piorar. Que desenvolvimento é esse? Né? Que lógica de pensamento é essa? Você vai estruturar as coisas que podem melhorar, até no que está bom. Né? Principalmente parte de infraestrutura, de logística, né? Às vezes é uma prestação de contas, uma coisa ou outra. Tá relacionada à questão fiscal, né? Não necessariamente do ensino, mas da própria infraestrutura, às vezes infraestrutura física, que falta material, equipamento. A gente fala de hospital, quando trabalhei com obras públicas, projeto de obras públicas na Emopa, chegava, tem o prédio ali, a construção está todinha, o que falta? É manutenção. A gente tem uma palavrinha chave na nossa vida, manutenção. Se você não tiver recurso, se você não pensa naquilo como um gerador, não somente de despesa, mas de lucro, a coisa perde a razão de ser. Vai ficar subutilizada e vai ficar abandonada. Vamos lá, associações são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que se formam pela reunião de pessoas em prol de objetivo comum sem interesse de dividir resultados financeiros. Entre elas, devendo toda a renda proveniente de suas atividades ser revertida para os seus objetivos estatutários. De um modo geral, pessoal, vamos lá. Aí, então, a associação tem várias. Tá vendo? É sem fim lucrativo, se forma pela reunião de pessoas em prol de objetivo comum, sem interesse de dividir resultado financeiro entre elas, devendo a renda proveniente de suas atividades ser revertida para aqueles projetos. Aí a gente tem várias associações, tem a PAI, nós temos aqui em Macaé a Associação de Cegos, que está sem verba. E, pasmem, nós temos uma associação, eu estava lendo movimentos, eu não sei assim a explicação, até queria que vocês me explicassem, para acabar com associações, para acabar com fundações. Enquanto você tem uma secretarias que estão infladas, 14 secretarias, 42 secretários, muito cacique, pouco índio, algumas
mais ou menos, vocês vão ver quando a gente fala das secretarias, isso porque a gente está na revisão zero do plano, não é revisão total. Quando tem muita reclamação, você vê que a secretaria não está muito boa, né? Então precisa investir no quê? Então, pessoal, associação à entidade administrativa muito importante. Aí, se assustaram com o áudio, né? Para ver se vocês estão prestando atenção. Vamos lá, investir são muitas associações importantes. ONGs, OSC, OCIP, de um modo geral, toda e qualquer atividade privada que exerça atividades intermediárias entre a sociedade e o Estado, sem objetivo de lucro, poderá ser considerada uma organização não governamental. Essa palavra ONG ficou muito queimada, porque abria-se ONG como se não houvesse amanhã, então as pessoas. O problema, muitas vezes, pessoal, ele não está na estrutura ou na legislação que é criada. Muitas vezes o problema está na ganância, a ganância do ser humano. Lembra aquele texto que fala que a raiz, o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males? Então, as pessoas amam o dinheiro e se esquecem do objetivo, esquecem da missão. A gente está trabalhando com a missão. Qual é a missão? Qual é a missão daquela ONG? Né? É o dinheiro? A missão dela está sendo atendida? Não está sendo? Aí foram criadas outras estruturas jurídicas e administrativas, e aí a OCIP também, parece uma empresa, algumas coisas híbridas, enfim. Eu lembrei da WWF Brasil, mas tem diversas. Então, pessoal, é isso aí. Entidades administrativas, conceitos. Terminamos a nossa página 12, hein? Gente, quanta coisa a gente falou importante até agora. E o próximo slide nosso, entidades administrativas, um resuminho aqui para vocês, o pessoal que está ouvindo lá, entidade administrativa, forma de criação, ela é criada por lei, ela é criada ou autorizada, natureza jurídica, se é direito público ou privado, aí tem vários, como eu já falei, autarquia, fundação, empresa pública, aí se é totalmente pública, se não é, né, se tem uma composição de capital de qualquer forma admitida em direito, ou somente SA, forma jurídica, justiça federal, se é justiça estadual. Tudo bem, pessoal? Então, essa área aí vai ser toda trabalhada com os experts em direito administrativo.